Me conta então, por que que as famílias têm esse tabu de não conversar sobre dinheiro? Nós brasileiros não fomos educados a isso. A nossa cultura não é assim. O acumular riqueza é visto como uma desonra. É alguém que não vai para o céu porque é rico. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Não é Treino, é Reino. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu já vou te convidar para se inscrever no nosso canal. Então, clica aqui, se inscreva e ativa o sininho para que você possa receber em primeira mão tudo o que acontece aqui neste canal. Eu, mais uma vez, me coloco deste lugar como uma aprendiz. Muito feliz de estar recebendo aqui nos nossos estúdios Luiz Serrano. É uma pessoa que carrega um conteúdo muito poderoso, que é sobre finanças. Nós vamos conversar sobre dinheiro e talvez você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver? Não é treino, é reino com finanças. Tudo. Tem tudo a ver. Nós vamos sarar o seu dinheiro, curar a sua relação, o seu relacionamento com a sua vida financeira. Por isso que Luiz Serrano hoje está aqui. Luiz, eu quero te dar as boas-vindas. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para estar aqui conosco, nos ensinando. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e fazer perguntas que eu acredito que ninguém te perguntou ainda sobre dinheiro. O que ele faz na vida das pessoas. Tem momentos que parece que é correr atrás do vento, mas a gente sabe que não é, né? Luiz, eu quero primeiro te agradecer por estar aqui. Mas antes da gente conversar, eu quero contar para você quem é o Luiz Serrano. Luiz, ele é pós-graduado em Finanças Comportamentais. Ele tem MBA em Desenvolvimento Gerencial pelo IBMEC, Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais do Rio de Janeiro. Tem especialização em Controladoria de Finanças pela UNB, Universidade de Brasília. Tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. É bacharel em Ciências Contábeis pela Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília, São Paulo. Ele tem experiências com mais de 10 anos como executivo. Ele trabalhou na Supergasbras, na Sadia, Extra Hipermercados. Também tem outras atividades. Ele é sócio fundador da fintech Meu Financeiro Externo. Ele é CFO da Hyped, aceleradora de startups, investidor anjo de startups, investidor qualificado no mercado brasileiro. Bom, por esse currículo, vocês já viram que essa pessoa domina a questão financeira, mas hoje ele vai te mostrar um outro olhar, aquilo que está por trás, né, Luiz, desse currículo maravilhoso. Luiz, seja muito bem-vindo. Letícia, obrigado pelo convite, né? É sempre uma honra poder conversar sobre esse assunto que é tão pouco tratado, né? Pelas famílias, em geral pelas famílias, né? É um assunto que é muito isolado e estar aqui com você e com a sua audiência é uma oportunidade ímpar de falar uma coisa que as pessoas, os casais, os pais têm muita dificuldade de tratar em casa. Às vezes trata desse assunto com terceiros, mas não trata com o próprio cônjuge, né? Não conversa sobre esse assunto com o cônjuge, com os filhos, e isso vem vindo, né? Eu sou produto de uma geração de pais que não conversavam sobre finanças entre si e muito menos com os filhos, né? E por incrível que pareça, me parece que isso ainda continua acontecendo hoje. Por quê? Porque nós não recebemos dos nossos pais. Então a gente não tem isso. E se eu não tenho, eu não posso dar. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu não recebi, eu não tenho como dar. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui, assim, no seu canal, por exemplo, eu acho que é uma oportunidade ímpar de propagar essa mensagem, né? Que é tão importante aí para todos. Por quê? A nossa volta, olha aqui
maravilhoso estúdio aqui onde você grava, tudo isso aqui foi trocado por dinheiro. Então não tem como não falar de dinheiro. A roupa que a gente está usando foi trocada por dinheiro, esses equipamentos que a gente está usando aqui. Então tem que fazer parte da conversa, da família, das pessoas, entende? Então eu é que agradeço o convite. E antes de você eu quero já que a primeira pergunta é por quê, né? Disso tudo que você falou, por que que as famílias não conversam, por que que ainda existe este tabu? Pensa aí nessa resposta, porque agora eu quero agradecer os parceiros que fazem parte deste canal e que fazem isso tudo aqui acontecer também, que é o Vila Centro de Beleza, um centro de beleza. Tem também o Dr. Renato Figueiredo, que é do Instituto Dr. Renato Figueiredo, médico da Medicina Funcional Integrativa. Nós temos também o Card Saúde, que é o seu benefício em saúde, um cartão que te traz benefício em saúde. Temos também a NCS Advanced Suplementos, que é uma marca que nasceu aqui em Mato Grosso do Sul, que pensa em trazer ainda mais saúde e qualidade de vida para você. Tem o Whey Protein, tem creatina, tem glutamina. São alguns suplementos que são necessários para qualquer pessoa. Então, eu quero já deixar aqui o meu muito obrigado a você que faz parte do nosso canal. E, Luiz, me conta, então, por que que as famílias têm esse tabu de não conversar sobre dinheiro? Olha, assim, é difícil cravar uma resposta, o porquê. Mas, culturalmente, assim, na minha ótica, tá? Nós, brasileiros, não fomos educados a isso. A nossa cultura não é assim. Por quê? Eu tenho uma visão muito particular sobre isso. Nós fomos colonizados, em essência, nossa cultura vem de padres jesuítas, que têm voto de pobreza. E aqui, eles ao chegarem, e eu não quero discutir se isso é bom ou se é ruim, mas é a minha visão particular. Eles chegaram e a nossa população primeira era silvícola, que também não estava habituada a trabalhar. Então, assim, era caçar, pescar para subsistência. E a gente constrói uma nação em cima disso, aonde eu entendo que nós não valorizamos o capital, o trabalho. Ó. Então, o acumular riqueza é visto como uma desonra. É alguém que não vai para o céu porque é rico. Então, a gente começa a construir a nação brasileira em cima desses pilares, entende? De voto de pobreza e uma cultura silvícola. E isso, querendo ou não, chega até nós, não é? E depois, de certa forma, ao longo do tempo, existe aí um mau entendimento sobre riqueza e céu, riqueza e vida pós-morte, que nos abstém um pouco dessa conversa, né? Fora que essa evolução do mercado financeiro brasileiro não é um negócio novo, ou melhor, é um negócio novo, né? Então as pessoas, assim, a gente convive com cartão de crédito há quanto tempo? Há 20 anos, talvez, né? 20 anos, talvez. A gente fala sobre investimento, mais propriamente dito, há 10 anos, talvez, né? Você fala assim, que fala de uma forma mais aberta, que não fala que de não uma existir. forma mais aberta, né? Não, eu estou falando de cartão de crédito no Brasil é coisa de 20 anos atrás. Nossa, é muito recente, É então. é recente. Mercado de capitais, você transacionar, tipo, operar bolsa de valores, cara, era só para quem tivesse no pregão presencial então, bolsa de Bovespa, né? De São Nossa, Paulo. que tinha um monte de gente, parecia É, gritando, e era assim? Isso, era assim. Eu cheguei aí em pregão na época da faculdade, em pregão presencial na Bovespa. Então, aquilo era uma loucura, um monte de gente, parecia que estavam brigando lá, enfim. Essa história de operar de casa, de investir, de tesouro direto, é coisa aí de 10 anos, quando muito. Então, nós ainda, como população, somos muito jovens nesse aspecto, né? E isso traz uma dificuldade natural. Além disso, nós passamos por muitos planos econômicos, sabe? Que todo mundo ficou muito assustado. Olha,
O governo vai bloquear a poupança novamente, sabe? Essas maluquices que já teve no passado. Aconteceu, né? Aconteceu. E a nossa mente, ela trava aí. E ela acredita viveu, que, ela acredita. aconteceu, pode acontecer de novo. Então, eu acho que tem várias coisas, assim, de onde vem essa despreocupação. Talvez venha daí, sabe? Um pouco da formação da nação brasileira, um pouco dessa cultura religiosa que é tipo assim, um bom cristão não é rico, tá? Não estou aqui dizendo que isso é verdade ou que é mentira. A gente está só quebrando tabus, né? Exatamente. Eu estou trazendo elementos para aquecer essa discussão e elementos particulares. Talvez alguém que vai me ouvir aqui vai falar assim, o cara tá louco, né? Mas assim, a gente tem que partir de algum princípio e eu penso que é mais ou menos por aí essa dificuldade, né? Veja, e aí a gente tem hoje, eu sempre digo assim, se a gente fizesse uma enquete aqui agora, né, com os participantes, ó, quem aprendeu finanças na escola? Ninguém. E hoje continua não aprendendo, né? O currículo brasileiro é conteudista no ensino básico, no ensino médio e também no ensino de nível superior. Não aprendeu na escola. Bom, então quem aprendeu com os pais hoje? São poucos. Eu não aprendi, não sei você. Eu também não. Eu conversei com meu pai sobre isso. Eu falei assim, pai, assim... E foi uma conversa até que ele meio quis ficar meio chateado, assim. Como eu falei, pai, eu não estou te apontando. Não é tá crítica. Cobrando, né? Mas a gente nunca teve mesmo uma relação. Falou, filha, senta aqui, isso é assim, isso funciona assim. Eu acredito que o senhor também não tenha tido. Ele falou, eu também não tive. Então, quando a gente olha, e foi, assim, muito pertinente você falar de ser cultural, porque nós não somos de agora. Nós somos uma história, né? Então, assim, buscar a nossa raiz brasileira para tentar entender, porque, Luiz, há muito tempo eu tenho buscado esse conhecimento na parte financeira para quebrar esse tabu, porque você não chama um amigo e fala assim, e aí, vamos trocar uma ideia sobre finança? Não, como assim? A pessoa até assusta, fala, tá doido? Não é algo que é comum. E isso bloqueia as pessoas e impede, então, você trazer essa luz, esse conhecimento, né, sobre de onde veio e por que talvez perdura até hoje, eu acredito que a gente vai conseguir aí trazer pelo menos uma interrogação aí para a pessoa começar a pensar, tipo, poxa, será que tudo que eu já fiz, eu ainda estou enraizado nisso, por mais que seja algo muito que eu nem saiba? Pode ser que sim. É inconsciente, não é? Porque assim, imagina, não aprendo na escola. Então essa criança que não aprende na escola, ela não volta para a família para falar assim, olha, hoje eu aprendi a adição, aprendi a subtração. Isso acontece. Eu tenho filhos, você tem filhos, você sabe que isso acontece. A criança volta para casa contando o que aprendeu na escola. Sim. Então, se ela não aprende finanças lá na escola, ela não volta contando para os pais e os pais não têm o clique. Se não aprende na escola, na família já não aprendeu. Qual outro lugar que poderia ensinar sobre isso? Na igreja. Né? Mas na igreja isso é tabu, entende? Embora a Bíblia seja um livro que contém muitos ensinos acerca de dinheiro. Se eu salvo engano, ele é citado mais de 8.000 vezes. Se eu não me engano, o dinheiro na Bíblia. Eu tenho um livro que tem catalogado 2.364 versículos, separado por temas. Investimento, fiança, controle, tudo. Herança, então, endividamento. Você esquece os 8.000 que eu falei, o Luiz catalogou isso, gente. Não, isso é o muito Luiz importante, não. Eu né? tenho um livro que eu comprei e esse livro está catalogado. Então, assim, eu quero saber sobre investimento. O que a Bíblia fala sobre investimento? Eu vou lá no glossário investimento, e tem todos os versículos que esses autores, que agora eu não me lembro o nome, infelizmente, catalogaram. Então, assim, são 2.364. Talvez tenha até mais, né? Não sei. Mas eu estou te contando do livro que eu estou lastreando aqui a minha conversa, né? Mas o fato é que isso também é pouco dito na igreja. Pouco dito.
Então, veja, aonde a família brasileira aprende sobre esse assunto? Aonde? Não aprende. E aí a gente vem como população ao longo dos tempos, não é? Navegando nessa seara e estamos nós aqui, ano de como 2024. É E literalmente nós não correndo atrás do aprendemos. vento. A gente está Aí, correndo exato. atrás de uma coisa que a gente não sabe fazer. Porque assim, Letícia, na minha cabeça é sempre assim, né? E funciona assim em todos os aspectos. Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. finanças é igual, né? Então, se eu sei quem eu sou financeiramente, se eu sei o que é finanças, eu consigo me proteger e proteger os meus. É sobre proteção, né? É sobre A hora que você proteção. citou a Bíblia, eu falo assim, a Bíblia, ela faz parte de mim, porque ela é o manual da vida, Claro. né? Então, se no manual está nos ensinando, Claro. então hoje, de uma vez por todas, nós vamos quebrar esses tabus, Luiz. Eu não, olha, de verdade, eu quero aprender como mãe a ter esse tipo de diálogo com os meus filhos e eu quero aprender como esposa a ter esse diálogo com o meu marido. Sim. Porque tem muitas famílias que se acabam, literalmente, divórcio. Literalmente. por conta de dinheiro. A gente não tem estatística sobre isso no Brasil, sabe? Mas assim, os Estados Unidos é pródigo em pesquisa de tudo quanto é assunto. E muito da literatura fala, né, que nos Estados Unidos, mais de 50% das separações, dos divórcios, a causa relatada é finanças. Não é? Aqui no Brasil a gente não tem isso, Letícia, assim, para Em cravar. números, né? Não tem. Mas, assim, eu juntamente com a minha esposa, com a Lorena, a gente faz trabalho voluntário já há um bom tempo, talvez mais de 10 anos, não é? legal. Falando de finanças aí para casais. O fato é que a nossa experiência mostra que muitos casais sofrem muito por conta de finanças. E aí não é só o sofrimento do ponto de vista da ausência de recurso que causa estresse. Ele causa estresse. Mas às vezes, quando tem também bastante recurso, é motivo de estresse. Porque, imagina você, se você não tem, eu falo assim, ó, dinheiro não traz felicidade, é o que eu ouço muito. Ok, e eu concordo, não traz mesmo. Mas eu sei de uma coisa. A ausência do dinheiro traz pânico na família. Entende a diferença? Sim. Então, assim, dinheiro não traz felicidade. Ok, não traz mesmo, né? Eu tô falando com você aí agora. Não traz mesmo, né? Agora, a ausência do dinheiro traz pânico. E o pânico é paralisante, né? E o pânico te gera tantas doenças físicas, fisiológicas, Deus, que né? são quase que inimagináveis. Inimaginável. Então, talvez você pode estar passando por problemas de saúde, Mas claro, porque você não consegue ter, não destrava isso. não destravar, Não um destrava. conversar, um se abrir com a sua esposa. Exatamente. Você, será que de repente tem empresa e não tem, né? Não, assim, ó, são inúmeros os casos, assim, porque profissionalmente, seja lá na minha experiência no mundo corporativo de mais de 18 anos, e eu acompanhei, geri canal de venda por muito tempo, onde esse canal de venda é um pequeno empresário, ele com a esposa, enfim. Cara, é uma loucura a quantidade de norte a sul no Brasil, e eu tive oportunidade de trabalhar praticamente em todas as capitais do Brasil, exceto na região norte, né? Eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade lá, porque não tinha a operação da companhia lá. E uma coisa, para mim, era muito clara. Cara, esses casais abrem uma empresa pequena, às vezes por necessidade até, porque não conseguem um emprego razoável. Então, empreender gera mais renda. Só que eles não foram preparados para ser empresários. Como consequência, eles são os bons vendedores, etc, etc, etc. Só que não são bons gestores financeiros. Passa um ano, a empresa quebra. Quando quebra, ficam dívidas. Esse casal que começou ali sonhando em prosperar, acaba dilacerando. Por quê? Porque não conversa.
Eu acho impressionante. Os casais conversam sobre futebol, sobre séries, sobre familiares, mas não conversam sobre finanças. Como que tá as nossas contas? E não é um ou dois casos, Letícia. Na vida profissional, eu já atendi clientes com empresas razoavelmente grandes, com faturamento grande, e ele completamente endividado. E eu pergunto, tua esposa sabe? Eu penso, não, pelo amor de Deus. E aí? Ele falou assim, cara, mas como assim ela não sabe? Ela é sua sócia, que legalmente é sócia da sua empresa. Independente. Independentemente. Tudo bem Casou, que ela não... abriu, é sócia. Não, veja bem. Legalmente, em alguns casos, quando abre empresa, Uhum. por constituição da empresa, é uma sociedade. Uhum. Então, ela é sócia de direito. Entendi. Não só de fato, mas de direito. E mesmo ela sendo sócia de direito, ela não atua na empresa. Sabe aquela história? Ah, mas se eu morrer, fica para quem? Então bota a esposa como sócia. Entendi. Bota um filho como sócio. Só que quem toca o negócio? Só um dos cônjuges, um dos familiares. E aí esse negócio vai indo mal. E contrai dívidas. Isso é uma coisa muito comum no Brasil. Só que só o gestor ali, normalmente o marido, sabe. E esconde da família. Cara, mas veja, se der um problema aqui, ou você avisa, ou o oficial de justiça vai avisar. Quem você prefere? Entende como é? Chega nesse nível. Entendi. Eu não estou falando só daquele cara que é assalariado, que ele ainda, nós somos um produto de uma cultura muito machista, aonde há tempos atrás eu sou produto dessa geração, né? De que só meu pai era o provedor da casa, né? Sim. Então minha mãe era do lar, né? Então só o homem cuidava das finanças, percebe como é? Aí vem aquela assim, mulher não se mete. Mulher não se mete É coisa de homem. Isso é coisa de homem. É coisa de homem. Isso era muito comum, assim, nessa geração dos nossos pais, vamos dizer assim, não é? O fato é que agora a gente tem uma geração onde eu trabalho e minha esposa trabalha externamente, porque as mulheres sempre trabalharam e trabalharam até mais do que os maridos, porque era de manhã, à tarde e à noite, Sim. que é esse serviço doméstico. O fato é que mudou. A mulher saiu da esfera só do lar e foi para uma esfera profissional, regulamentada, de trabalhar das 8 às 18, Uhum. mas só que manteve aquele comportamento anterior, de que eu não converso com o marido, ou o marido não conversa com a mulher sobre esse assunto, não tem esse espaço, não quer, não sei porquê, talvez pela cultura que a gente recebeu. Então, o que eu penso assim, nossa geração, a minha, a sua, né, que nós vivemos na nossa geração, nós temos que romper esse ciclo de modo aos nossos filhos e filhas tratarem esse assunto na sua vida conjugal, quando eles assim constituírem suas famílias, de uma maneira já melhor do que nós tratamos. Nós estamos falando aqui, então, de crenças limitantes. Também É crenças porque limitantes. é esse quesito, assim, do homem não falar sobre, é porque ele precisa se mostrar muito forte, provedor, de que tá tudo certo, que você não precisa ficar sabendo. Talvez lá no íntimo dele é uma proteção. Pode ser, né? Assim, eu não sou psicólogo de formação, né? Minha formação é nessa área de finanças, né? De gestão. Mas eu acho que sim, e tem sim essa crença limitante, e são inúmeras, né? Uma dessas que é até inconsciente, isso não é por mal. Mas eu não vi meu pai e minha mãe conversando sobre finanças, exceto quando tinha problema. Exceto quando o cobrador batia na porta. Aí Exceto outro quando o problema. oficial de justiça vinha para casa. Entendi. Então, veja só, eu não vi meus pais. Se eu não vi meus pais, que comportamento eu levo para minha vida conjugal? E se for de maneira inconsciente, eu levo esses comportamentos. Então, eu vejo assim, intencionalmente, eu tenho que
num estado de presença, falar, opa, aquilo que eu vi não era o melhor dos mundos. E agora eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que conversar com a minha esposa sobre esse assunto. E como que conversa com a esposa sobre esse assunto? Você falou que você perguntou pro marido, né, da empresa, sua esposa sabe? Ele falou, não, pelo amor de Deus, e nem pode ficar sabendo. Então, como iniciar essa conversa? Assim, abrir romper. Então, isso é sempre um problema. Por quê? Em geral, os casais conversam sobre dinheiro em momento de estresse. Quando já está na dívida, entende? Então é sempre uma conversa muito áspera, muito tensa. Tá? Por isso que ninguém quer, né? Por isso que ninguém quer. Vai dar briga. Por isso que ninguém quer. Mas se a pessoa já está nesse contexto, ela tem que conversar. Ela tem que se abrir até para aliviar. Por quê? Veja, se você casou, não jurou lá na doença, na saúde na doença, na tristeza na alegria, né? Pode até ser que você tomou uma decisão unilateral que levou a essa situação. Mas não é que você fez isso querendo isso. A circunstância te levou a isso. Então, é justo compartilhar. Porque em algum momento isso estoura. Seja pela busca e apreensão de um carro, seja pela tomada de uma casa que foi dada em garantia num empréstimo. Então não adianta esconder. Em algum momento isso vai vir. Seja porque vai passar o cartão de crédito o cartão está bloqueado. Então, ser o cônjuge, ser surpreendido por isso é terrível. Então tem que parar. Olha, eu tomei algumas decisões pensando no melhor para a nossa família, mas infelizmente essas decisões não resultaram num bom resultado. Resultaram num resultado desagradável e nós estamos endividados. Então tem que ter muita coragem para conversar sobre isso, tem que ter muita sabedoria e em geral, a contraparte, e aqui eu não estou falando que é só o homem, às vezes a mulher também tomou decisões inapropriadas financeiramente e o homem não está sabendo. Por quê? Porque os cartões de crédito hoje em dia são separados, não são conjuntos. Então pode acontecer do marido estar lá achando que está tudo bem, só que o cartão de crédito da esposa, que ele também não olha, porque ele não conversa, tá todo assim... E se olhar sem permissão já é uma guerra. Já é uma guerra. Acha que é invasão, né? Invasão, então eu acho que tem que ter muita sabedoria nesse assunto, né? Tem que ter muita humildade, tem que reconhecer que tomou... Não é que tomou decisão errada, mas a decisão não resultou naquilo que se esperava e a situação ficou crítica. É normal e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ninguém toma uma decisão financeira falando assim, ó, eu vou tomar para dar problema. Não. É verdade. Né? A gente toma a decisão financeira crendo que aquilo vai prosperar, que vai melhorar. Só que nem sempre é assim. Então tem que ter essa humildade de conversar, olha, errei, por favor, me perdoe, agora a gente vai ter que reconstruir isso aqui junto. E isso é casal, isso é finanças em casal. Agora, se tem uma coisa que eu poderia dizer que ajuda, é se reconhecer financeiramente. Parece bobeira isso, mas assim, cada um, sabe perfil psicológico? Né? A gente ouve falar, eu ouço falar muito assim, tem os fleumáticos, os sanguíneos, os coléricos, né? Isso é mais comum. Aí tem um monte de vertente, né? Dessas interpretações. Tem as análises de perfil, o MBTI. Eu uso o DISC, que é dominante, estável... Conforme e influente. Então, tem inúmeros, né? Todos eles bebem da mesma água, mas, enfim, são maneiras de ver, né? Tem os arquétipos de perfil também, enfim. Em finanças, a gente também tem algo parecido. Então, vamos dizer assim, né? Isso é curioso. Me diga. Né? A gente tem, em geral, a literatura mostra 5 perfis. Qualquer literatura que você for ver de finanças, ele mostra 5 perfis. Então, tem aquele perfil poupador, né? E quando eu estou falando desse perfil, não é o perfil de investidor, muito comum no Brasil. A pessoa fala, qual é o seu perfil financeiro?
eu sou agressivo, eu sou moderado, eu sou conservador, né? Não estou falando disso, tá? Porque isso é uma questão regulamentar do mercado financeiro brasileiro para investimento. Eu estou falando de como você se relaciona com o dinheiro. Então, assim, eu não conheço o DISC profundamente. Mas você vai lá, faz um diagnóstico e te diz assim, ó, o seu perfil é dominante. Então, esse cara aqui se comporta desse jeito, frito, cozido. Sim. Né? Uma coisa que é muito comum no Brasil ainda, né? E tudo bem com isso, é signo, né? Então, se fulano nasceu no mês tal, as pessoas me falam isso, né? Que mês você nasceu, Luiz? Eu nasci em setembro. Então você é de tal, você é desse jeitinho assim, né? E as pessoas em geral, os cônjuges, né? Eles olham isso. Então, lá, o seu esposo, você fala assim, ele nasceu no mês tal, ele é mais ou menos assim, então eu tenho que tratar com ele desse jeito, assado, frito, cozido, vamos dizer assim, né? Em finanças, a gente tem o perfil poupador, ele se relaciona guardando dinheiro. Tio Patinhas, ok? Ele tem uma montanha de dinheiro, mas vive uma vida pobre e escassa. Mas ele tem muito dinheiro. E todo mundo conhece alguém assim. Escasso na mente. Né? Escasso na mente. Por alguma razão, esse perfil está com ele. O perfil dominante dele é um poupador. Do outro lado, a gente tem um perfil gastador. Ele não tem dinheiro nenhum, mas gasta. Mas gasta. Entende? Por alguma razão também. Por algum, talvez, trauma, por uma questão educacional, né? No meio do caminho, vamos dizer que a gente tem um perfil mais, que a gente chama de descontrolado. Quem é o cara de perfil descontrolado? Ele gasta além da conta e a consciência dele não pesa. O gastador é aquele cara que vai lá, compra a qualquer coisa lá. Ele sabe que não tem dinheiro, mas ele compra. Sabe? Compra compulsiva. Ele vai lá e compra. E depois ele tem um peso na consciência. Gente, mas para que eu fiz isso? Não precisava disso. Olha a fatura do cartão de crédito. E ele entra naquela neura, entende? Já o descontrolado, ele não tem essa neura. Ele gasta. Ele é descontrolado. Descontrolado. Ele Modo nem vê. Modo louco, vida louca. A gente tem um perfil chamado desligado. Ele não é gastador, ele não é descontrolado. Ele não é poupador. Ele é desligado. Ele não está nem aí para finanças. Ele não está nem aí. Ele não sabe, eventualmente não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Se ele tem dinheiro, tá bom. Se ele não tem dinheiro, tá bom também. É o Percebe? desligado. O desligado. E eu acho que eu sou esperta. Eu vou falando, as pessoas vão se identificando. Muito legal. E tem o perfil que é um perfil financista. Ele é um tipo de perfil, sabe Deus por quê? Né? Que ele é mais metódico, planejado, ele guarda dinheiro, tal qual o poupador, mas guarda com objetivo, entende? Ele gasta não como gastador, mas gasta com consciência. Então, quando eu me reconheço, igual você fez, eu sou desligado. Incrível. Aposto, não é? Com você, que daqui para frente o seu estado de consciência e de presença é maior. Não, Então, total. A minha cabeça tá assim, ó. Então, se eu sou desligado, e me reconheço como tal, não é? Ou neste momento da vida eu estou desligado, na hora você já se ligou, cara. Então, assim, o que eu preciso ser para este momento da minha vida e para o futuro que eu estou imaginando? Talvez o desligado não me caiba. Então, quando você entra inconscientemente no modo desligado, como você já conheceu isso e aqui teve essa... O seu estado de presença se liga naquela hora, entende? Opa, entrei no modo full do desligado. Não, preciso me ligar. Entendi. Entende? E veja só, isso vale para todos. Agora, o mais importante que isso, já que a gente está falando aqui muito de casais, de vida familiar em finanças, é entender quem eu sou e quem meu cônjuge é. Porque eu já atendi casais do tipo assim, um é gastador e o outro é poupador. Como esse casal convive?
Como? Pé de guerra. Pé de Um guerra. quer gastar e outro quer guardar. Pé de guerra. Você imagina, por outro lado, eu estou dando aqui alguns extremos. Imagina um financista, que para ele é importante controle, gestão, planejamento, com um descontrolado, que é o oposto. Agora, se eu não sei que eu sou descontrolado e que a minha esposa é financista, a gente vai viver em lados opostos. Concorda comigo? Sim. Agora, se eu sei que eu sou descontrolado e minha esposa é financista, eu vou baixar minha bola um pouco. Olha, eu preciso me juntar. Eu sou fraco nessa parte, minha esposa é mais forte que eu. E eu preciso ter essa sabedoria. E a minha esposa, que é financista, ela precisa baixar um pouco a bola dela e entender que eu sou descontrolado. Então, um pouquinho de compaixão, de humildade e conhecendo esses perfis melhora muito a vida e, sobretudo, é a maneira de conversar sobre esse assunto. Luiz, como que você e a Lorena fazem hoje, então? Eu conversei esses dias, você deu uma palestra sobre finanças, e eu até comentei com quem estava lá que você quebrou um tabu naquele dia, que depois que você fez a apresentação, e não foi com esse conteúdo assim, foi sobre, né, renda mesmo, todo mundo estava conversando sobre dinheiro. Abrindo suas dores. Nossa, eu tenho problema com isso. Nossa, E eu fiquei olhando e falei, gente, que demais. Porque eu nunca tinha estado em um ambiente que todo mundo estava falando sobre finanças. E assim, de coração aberto. Sem esse medo de julgar. De falar, olha, eu tenho dificuldade nisso. Nossa, eu achei aquilo incrível. E aí eu conversei com a Lorena. E aí ela falou um pouco de vocês e tal. Eu queria que você contasse como é a sua relação com a Lorena. Vocês têm conta conjunta, não têm? Como que vocês... Quanto tempo de casado vocês têm, né? E como que vocês fizeram, então, para se ajustar? Bom, assim, ó, nós estamos a caminho do 25º aniversário de casamento. Uau! Né? Então, Que demais. março do ano que vem, a gente completa 25 anos de casado, né? Nós somos um casal normal. Sempre fomos, né? E como casal normal, também enquanto namorados, noivos ali, né? A gente não conversou sobre dinheiro, né? A gente conversou, sim, sobre algumas coisas que eram importantes para nós. Por exemplo, casamento. Eu não queria convidar padrinho por conta de que esse padrinho tem que me dar a geladeira, esse tem que me dar o fogão, esse tem que me dar o sofá. Eu quero pessoas que sejam importantes para mim. Legal. Esse era um ponto. Esse ponto, quando a gente definiu, que a gente concordou nisso, resultou em outro ponto. Bom, então nós temos que montar nossa estrutura. Sim, nós não podemos depender nada. de ninguém. Sim, Tá? E tanto eu quanto a Lorena somos produtos de família bastante humildes, para não dizer pobre. Então não tinha pai e mãe para dar as coisas para gente. Esse era um ponto. Então, segundo ponto que era importante para gente era fazer uma viagem de lua de mel. Né? A gente não estava preocupado com festa. Assim, tá? E dado isso, a gente começou a planejar. Não é? Então, quando a gente casou, por incrível que pareça, nós já tínhamos 2 imóveis financiados, mais 2 pequenos, casa de bairro, em bairro de periferia, mas tínhamos 2. E a gente mobiliou essa casa. Eu me lembro assim, a gente fez um orçamento, comprou coisas. O mais engraçado, a Lorena sempre fala isso, né? Que ela fala, putz, a gente comprou geladeira, comprou fogão, aquilo que era pertinente à época e a cabeça que a gente tinha à época. E sobrou lá um trocado. Eu falei, ó, esse trocado é do sofá. E a gente comprou o sofá da sala, que a Lorena por muito tempo chamava de sofá monstro, que a gente sentava e sumia dentro dele. Com o dinheiro que deu. Com o dinheiro que deu. E assim a gente montou nossa casa. Bom, fomos viajamos na época para Natal, né? Lá no Rio Grande do Norte. Imagina isso nos anos 2000, 25 anos atrás, você fazer uma viagem dessa. Não era para o padrão
para o nível social em que nós estávamos envolvidos. Já foi algo meio que surreal, né? Principalmente para a família. Tipo, vocês vão para Natal, mas vocês não vão fazer? Não. Eu não quero meu dinheiro em festa, né? E para mim isso foi muito claro. Isso gerou um frisson, né? Mas ok, todo mundo já sabe que o Luiz era meio casca-grossa com isso. Bom, casamos. Quando a gente casa, a Lorena foi surpreendida, e eu também, com conta de luz, de água, de supermercado. Porque os pais, em geral, protegem os filhos desses assuntos. Aí total. o cidadão casa, e a cidadã casa, mas não sabe quanto custa manter uma casa. Entende como é? Como a gente não tinha conversado sobre esse assunto, e fizemos curso de noivos, né, na igreja, que falava de tudo menos disso. Menos disso. Quando a gente casa, eu trazia uma história comigo de pais endividados, de muita escassez. Eu sou o filho mais velho, então eu absorvi isso de uma maneira, meu irmão de outra, e assim sucessivamente. Então eu fui muito pro lado do controle, porque eu sempre, como contador, nunca ganhei muito, né? Então eu era muito controladinho, mas eu consegui construir minha vida em cima disso, né? Fazendo renda extra, trabalhando sábado, domingo, à noite e gerindo o recurso que eu tinha. Isso é muito importante, né? Quando eu casei com a Lorena vinha de outra história. De não controlar, de não ter... Não que ela gastasse, não é isso. Mas ela não tinha gestão. Então o que ela fazia? Ela pegava, fazia os gastos dela. Depois eu ia olhar os extratos, nós sempre tivemos conta conjunta. Cartão de crédito conjunto, conta bancária conjunta. Então a Lorena gastou alguma coisa, eu gastei alguma coisa, apita no meu celular lá o SMS do cartão, da conta corrente, o meu para ela e o dela para mim. Sempre foi assim. Normal. Não estou dizendo que isso tem que ser assim, entende? Eu estou dizendo que nós nos adaptamos desse jeito e tá tudo certo. Então nunca houve... esse negócio, minha conta, sua conta, você paga isso, eu pago aqui. Sempre Tipo, tem que pagar e pronto. E isso no começo me incomodou profundamente, porque eu queria saber para onde, eu não estava preocupado com o que tinha gastado, eu queria saber para onde foi. Por quê? Às vezes as pessoas gastam em coisas que não deixam elas felizes. Fala mais sobre isso. Então assim, por exemplo, nosso casamento. Eu não gosto de festa. E você me conhece na vida particular, assim, eu gosto de pouca gente, né? Assim, eu não gosto de ambientes muito cheios de gente, que eu acho que perde um pouco da privacidade, da intimidade e da pessoalidade. Então, eu não queria festa. Eu queria uma viagem. Né? Então, o que acontece? Esse gasto da viagem deixaria eu e a Lorena felizes. O gasto da festa não ia deixar a gente feliz. Talvez fosse deixar meu pai, minha mãe, os pais dela, mas e nós? Então, no casamento, muitas vezes a gente, por desatenção, gasta com coisa que não nos deixa feliz. Então, a gente começou a... Eu falei, cara, eu preciso saber. E deu lá uma azia no começo, que eu perguntando, ela, pra quê? Eu falei, não, até Você que... conseguiu expor essa questão Sim. do sentir-se bem? Porque é sobre sentir, né? É sobre sentir, Você claro. conseguiu expor. Aí eu mostrei pra ela, você tem um balancete, já tinha um sisteminha, tinha uma planilha de Excel. Eu falei, eu preciso saber pra onde vai, etc, né? Por quê? Porque eu quero ter uma casa maior, quero ter um carro melhor, né? Eu acho que isso vai ser bom pra gente. A gente quer ter 2 filhos, né? Eu quero que esses moleques que vai vir aí, né? Que esses filhos que virão, estudem em boas escolas. Então, a gente precisa se preparar. E a Lorena rapidamente entendeu. Uau. Aí que ela começou a fazer... Foi muito engraçado. Ela tinha uma cadernetinha, que era a época que não tinha Pix, hoje ficou tudo mais fácil, né? Então, ela sacava dinheiro e gastava esse dinheiro para lá, para cá, enfim. E é normal, porque a mulher, em geral, toca o orçamento da casa. Não é o homem, é a mulher. É a mulher que compra roupa para ela, para os filhos e para o marido. É ela que compra remédios. É ela que, em geral, compra os mantimentos da casa.
É ela que paga a secretária, a faxineira, etc, etc. O que nós vamos fazendo no orçamento doméstico? A gente, eventualmente, cuida das grandes compras. Vou comprar um carro, vou comprar um equipamento eletrônico. Então, a presença do homem no orçamento doméstico é pontual. E você acredita que o orçamento doméstico é maior do que os outros? Não sei se é maior, Letícia, mas assim, ele toma muito tempo. Imagina que os gastos, né? Tudo é doméstico. Quando a gente fala em família, não é? Tudo é doméstico. Você está me trazendo luz, porque eu nunca tinha ouvido sobre assim, eu nunca tinha tido esse olhar. E eu tô aqui, meu Deus. Então, tudo é doméstico. Então, quando lá no começo a gente casou e começou a estar esse... Não chegou a ser um entreveiro, porque eu sou calmo. A Lorena consegue ser mais calma que eu. E rapidamente a gente achou um modelinho. Então tinha lá uma caderneta que ela anotava os gastos. Saquei R$100. Foi para salão, foi para o supermercado, foi para cá. Isso já me acalmava, que eu sabia para onde o dinheiro estava indo. Entende? E assim a gente caminhou por muito tempo, até que surgiu o Pix. Quando surgiu o Pix, que é a coisa mais recente, ou o cartão de crédito, o débito, né? A gente casou nos anos 2000, né? O débito é uma coisa mais recente. Então, quando passou a fazer menos uso de dinheiro, sacar dinheiro para pagar a continha pequena, isso ficou mais tranquilo. Passava o cartão de débito, escrevia lá na boletinha, padaria, salão, roupa. Cara, eu não estava preocupado para onde estava gastando. Eu só queria saber. Era uma necessidade do meu perfil, que é financista. Mas não era uma necessidade do perfil da Lorena, que é desligada. Entende? Então, eu tive que baixar minha bola um pouco e a Lorena baixou a bola dela e pronto. Entraram no denominador comum. Quando deu match, a gente construiu o que construiu ao longo desses 20 anos. E vocês construíram grandes coisas. Eu penso que sim. Quando eu olho de onde eu saí, de onde a Lorena saiu e aonde a gente chegou, eu me considero muito bem sucedido, muito feliz. Não é? Não estou dizendo aqui que... mas eu não estou falando de juízo de valor, entende, Letícia? Eu estou falando assim de história. Quando eu olho... Tem gente com muito mais patrimônio do que a gente e está tudo certo. Mas eu não quero ser melhor que o outro. Isso é importante para casais. Eu não quero ser melhor que a Letícia. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Uau! Entende? É diferente. Se eu me comparar com a Letícia, ou eu posso ficar soberbo, sou melhor que a Letícia. Ou eu posso ficar deprimido, sou pior que a Letícia. Então... A Letícia não é padrão de comparação para mim em finanças, para ninguém. Você tem que se comparar consigo próprio ontem. Eu estou melhor que ontem? Tenho mais habilidade para gerar dinheiro? Tenho. Tenho mais habilidade para gerir dinheiro? Que uma coisa é gerar, a outra é gerir. Entende? Como gerar, então, Luiz? Como gerar e como gerir? Gerar. Você vai precisar desenvolver habilidades. Você vai ter que dispor de tempo. Porque quem ganha dinheiro é criança, o adulto faz dinheiro. Faz dinheiro, é make money. Não é? Aqui no Brasil a gente tem essa história do ganhar. Ninguém ganha dinheiro. Você faz dinheiro. Então eu tenho que fazer. Para eu fazer mais dinheiro, ou eu vou ter que dedicar mais tempo a isso, e por muito tempo eu fiz isso. Eu tinha meu trabalho integral, mesmo em multinacional, mas eu dava aula à noite, eu fazia trabalhos extras à noite, sábado, domingo. Então, assim, eu dispunha do meu tempo livre para gerar mais recurso que eram destinados para investimento. Não era para consumo. Entende? Então, tinha um porquê também. Tinha um porquê também. Não é? As pessoas olham, você teve sorte. Sorte é que você não viu o sábado e o domingo durante a noite. Não é? Então, gerar dinheiro, ou você vai investir mais do seu tempo, abrir mão do seu tempo livre, que ninguém quer, né? Enfim, ou aumentar suas habilidades. O que é aumentar as habilidades?
É você desenvolver outras habilidades. Ah, eu trabalho o dia inteiro. Tá, que mais? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer bolo, por exemplo. Cara, vai fazer bolo. Desenvolve as suas habilidades de fazer um bom bolo. Desenvolve as suas habilidades de venda para vender esse bolo. E desenvolve as suas habilidades de pós-venda para poder vender de novo para o cara que comprou o próprio bolo. Desenvolve as habilidades de gerir o dinheiro que esse bolo está te trazendo. E assim, eu estou dando exemplo de bolo, mas pode ser com qualquer coisa. E a pessoa que acha que ser vendedor é vergonhoso? Você, não gosta de vender. Como é que sobrevive sem venda? Não sobrevive, Letícia. E assim, gente, não há nenhuma... Aliás, é uma profissão linda ser vendedor. Eu não sei vender. Eu pergunto o seguinte. Vou perguntar para você. Você sabe vender? Mais ou menos. Você é casada? Sou. Você se vendeu, no bom sentido da palavra. Como assim, Luiz? Você se vendeu? Ué, o que é a conquista de uma namorada ou de um namorado, se não um objeto de venda? De se preparar, Desejo, né? de se comportar, de se vestir para atrair a atenção da outra pessoa a ponto de começar um relacionamento, consolidar esse relacionamento a ponto de casar. Isso para mim é venda. Não sei se você concorda, Sim. talvez quem está nos ouvindo vai achar uma loucura, né? Mas assim, isso é objeto de venda. Isso é para vencer esse tabu. Então, obviamente que tem gente que tem mais facilidade com isso, tem gente que tem menos. Mas todo mundo tem, lá no fundo, essa habilidade natural. E ela começa ali na juventude, concorda? Quando Sim. o menino, a menina começa a olhar para a contraparte, vamos dizer Você assim. começa, você se arruma, você toma banho, você se maquia, mulher, né? Você fica todo... Os meninos vão lá, cortam o cabelo, arrumam um outro penteado, uma roupa mais descolada. O que você está querendo fazer nesse momento? Agradar a outra parte, chamar a atenção da outra parte. Isso não é venda? Pelo menos me parece que seja venda. Aí você vai se preparar, que assunto eu falo, hein? Como que eu abordo? Como que eu chego ali, se é uma pessoa desconhecida, né? Como eu dou início nessa conversa? Isso é venda, gente. Agora, daí para trazer para o mundo das finanças, é aumentar a habilidade. Eu não sei nada disso. Vai fazer um curso de venda, vai fazer um curso de oratória, faça um curso de finanças para poder gerir também esse recurso que você está produzindo para dentro da sua casa e fazer a aplicação dele, entende? Então, eu acho que todo mundo tem e não é vergonhoso. Eu cresci dentro do mundo de finanças, porque eu sempre tive o sonho de trabalhar em um escritório de contabilidade quando pequeno. Não sei de onde isso veio. Mas eu achava isso bacana, isso legal. Mas eu tenho amigos que tomaram outra vida. Eu tenho amigos que já queriam ser vendedor. E estão bem-sucedidos também. Com venda. Então, não Eu tem... acho que o nosso trabalho, né, Luiz? Eu, como personal trainer, eu tenho que me vender. As pessoas compram o meu trabalho. Então, não existe uma pessoa que não seja vendedora. Esse é o fato. Agora, igual você falou, o casamento não tem o dinheiro, mas é venda. É uma né? venda, Agora, para você aumentar a renda. Agora, para você aumentar a renda, obrigatoriamente você vai ter que ter uma habilidade que possa ser vendável, vamos dizer assim, e saber vender ela. Então, eu sou bom em quê? Eu sou um personal trainer. Beleza. Você vai ter que vender isso. Porque só um personal trainer, Não por si tem só, tantos, né? beleza. Mas você vai ter que vender. Mesma coisa aqui em finanças, né? Eu também exerço um papel técnico de finanças, mas um papel técnico de vendedor. Letícia, o que nós estamos fazendo aqui, neste momento? Se não, vendendo a ideia. Gente, vamos romper esse bloqueio de falar sobre finanças. Não é isso que a gente está fazendo? Com certeza, e está sendo transformador. É isso, então todo mundo vende, esse é o ponto.
Luiz, eu tenho tantas perguntas aqui, Fique à vontade. mas eu ouço, já ouvi muitas vezes assim, falar: dinheiro não presta para nada, Opa. dinheiro é sujo, Opa! dinheiro é a desgraça dessa família, né? Então, você acha que o dinheiro ele também é emocional? Se eu acho? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é emocional. Tenho tanta certeza que no passado, quando eu comecei assim, esse trabalho voluntário com pessoas, porque eu me criei dentro do ambiente empresarial. Em algum momento, por alguma razão, numa outra ocasião a gente pode até falar disso, né? Eu fui para o lado de finanças pessoais. Talvez por, lá no fundo, querer que Luizes dos dias atuais não sofram o que eu sofri como criança. Que demais. Então, aí eu fui para esse lado de abordar famílias, pessoas, né? Voluntariamente. E na ocasião, era sempre assim, planilha resolve, método resolve, controle resolve. E às vezes fazia, enquanto eu estava muito perto, funcionava. Eu saía, parava. Até que eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Só a planilha não resolve, só o sistema, só o aplicativo não resolve. Foi quando eu me despertei para esse lado de finanças emocionais. Não é? E o que me veio à época foi essa literatura dos perfis financeiros. Mais tarde, com mais experiência, a gente vai tomando conhecimento de muitas outras literaturas e acabou que eu fui fazer uma pós-graduação em finanças comportamentais. Porque eu falei, o problema é outro, o problema não é técnica, o problema é emoção. Percebe como é? Sim. Então tem tudo a ver, sim, finanças é emocional. A gente gasta porque está feliz, vou celebrar. A gente gasta porque está triste. O cara perde o emprego, levam fora de uma namorada, etc, etc. O que ele vai fazer? Vai gastar, vai pro bar, vai, sei lá, alguma coisa Ele assim. vai gastar. Ah, eu tô feliz, tenho que celebrar. Sei lá, vou para algum lugar onde eu possa celebrar. Ah, eu tô extremamente cansado, extenuado. Eu tenho que me dar um presente. É engraçado, assim, não foi eu que criei essa frase, mas eu acho muito engraçado que ela é meio machista, mas ok. Homem faz shopiterapia. Mulher faz shopping terapia. Mas o que é isso? Gastar. Se não finanças emocionais? Cobrir lacunas emocionais através do dinheiro. Percebe como é? Então, a gente gasta. Por quê? Vamos dizer assim, o casal lá, a mulher tem lá uma certa... O marido vem de uma cultura mais rígida e tal, que tem dificuldade de elogiar a mulher. Por quê? Porque ele não viu o pai dele fazer isso. Mas, ó, como você tá lindo, ó, como esse vestido ficou bom, ó, como esse sapato ficou legal, ó, cortou o cabelo, que legal, ficou muito bonita, etc. Então, a mulher não ouve isso em casa. Mas quando ela vai comprar um sapato, a vendedora ou o vendedor que tá lá, o que ele faz? Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Quando ela vai comprar um vestido, tá lá na loja, outras mulheres ali, a vendedora traz esse, traz aquele. O que a vendedora faz? Me diga. Te elogia bastante. Percebe? Isso é um gatilho para ir até a loja e cobrir uma lacuna que eu não tenho em casa. O inverso para o marido é da mesma forma. Quando ele vai numa loja, o vendedor vai elogiar, a vendedora vai elogiar. Quando ele veste um sapato, quando ele compra um relógio, quando ele compra um equipamento, quando ele compra um carro. Ele então se a gente sente, claro. Claro, porque tem esse impulso de um bom vendedor treinado e ele cobra uma lacuna emocional de autoafirmação que ele mesmo não tem, que ele não recebe do cônjuge, mas lá fora ele recebe. Percebe? Então tem isso. Além disso, as frases que você trouxe, elas são frases eminentemente que se reportam a crenças limitantes. Dinheiro é sujo. Concorda comigo? Sim.
Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é desgraça dessa família. E talvez seja. Por quê? Porque os pais não conversaram sobre esse assunto e os patriarcas morreram. E tem muito patrimônio envolvido. E os filhos, herdeiros, brigam entre si a ponto de ninguém falar com ninguém. Se esses pais tivessem pensado em fazer uma sucessão em vida, esse assunto já estava resolvido. Percebe como é? Sim. Agora, o que mais me incomoda, Letícia? Eu estudei em escola pública, sempre, né? Exceto a universidade, que eu tinha que ir para particular. Mas eu me lembro, lá em Cafelândia, interior de São Paulo, a brincadeira à época, né, nos idos dos anos 70, né? Eu sou nascido em 1970, então me lembro muito bem aí de 78, 79, que eu tinha 8, 9 anos, ali até os anos 80. Qual era a brincadeira preferida da meninada na hora do então recreio? Qual era? Ciranda, roda. Aham. Quais eram as músicas mais cantadas? Você é muito mais jovem que eu, né? Eu sou um cidadão de 53 anos. Mas eu me lembro como se fosse hoje. A música mais cantada é Eu Sou Pobre, Pobre, Pobre de Maré. Sabe o que é isso? É criação de crença de maneira suave ao longo de muito tempo. Então você imagina, se eu olhar, eu não sou formado nisso, mas tenho alguma leitura sobre isso, a nível de programação neurolinguística. Tem poder no dia, subconsciente. Tem um livro muito legal do Dom Cosette, Há Poder em Suas Palavras, é um livro cristão evangélico, que fala muito disso. Então você imagina essa criança, todo dia, cantando essa música lá. Como que está programado aqui nela? Meu Deus do céu. Vamos desprogramar, Luiz, pelo amor de Deus. Te dou mais. Eu me lembro dos grandes... tinha, nos anos 80, tinha os programas infantis. E uma música muito legal, que eu me lembro até hoje também, muito legal. Assim, legal. Olhando hoje, né? Eu falo que Péssima. não era nada legal, né? Não era socialmente responsável. E de um escritor famoso. Ela disse assim, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. ninguém podia. Entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Aonde essa criança está morando? Na rua? Imagina isso ao longo de muito tempo. Percebe como é? Aí essa criança volta para casa, pede alguma coisa para os pais. O que era muito comum de falar? Você está pensando que dinheiro dá em árvore? Sim. Menino, lava a mão, porque dinheiro é sujo. Você não sabe onde isso passou. Eu estou falando de coisas que eu ouvi da minha mãe. Na melhor das boas intenções, sim, obviamente. Claro. Mas existem só duas formas de criar crença. Ou ela é sutil, ao longo de muito tempo, ou ela é de muito impacto, ao longo de pouco tempo. A nossa geração criou essas frases, ouviu essas frases que você citou, dinheiro é desgraça da família, dinheiro é sujo, e muitas outras, né? Através dos próprios pais, ao longo de muito tempo, através de brincadeiras escolares inocentes, ao longo de muito tempo. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, tá aí um dos problemas. Como curar, então, o dinheiro? Curar. Tem cura? Pois é, a gente não cura o dinheiro, a gente pode curar a pessoa. Sim. Tudo começa na pessoa. Então não adianta eu ir lá, eu vejo muito assim, tem que cuidar das finanças da empresa. Eu sei disso. Mas atrás do CNPJ tem um CPF. Tem uma pessoinha lá, tem uma família lá. Então não adianta eu cuidar das finanças da empresa, eu tenho que cuidar primeiro daquela pessoa que está lá. Ela tem que ser transformada. Então a gente não cura o dinheiro, a gente cura a pessoa. Cura como? Trazendo essas reflexões que a gente está aqui falando.
Qual é meu perfil financeiro? Qual é o perfil da minha esposa? A gente conversa sobre esse assunto? O que eu estou ensinando para os meus filhos? Eu estou conversando com os meus filhos ou eu estou repetindo o padrão que eu recebi dos meus pais? Eu estou compartilhando as finanças com a minha esposa ou não? Percebe? As crenças. Eu estou avaliando, me autoavaliando as crenças que eu tenho? Sim ou não? Percebe como é? Então, eu falo assim, isso é estado de presença e intencionalmente a gente tem que discutir esse assunto. Discutir assim, né? Parece que discutir para brasileiro é brigar, né? Mas tem que conversar sobre esse assunto, não é? Então, trazendo de novo lá para o meu caso da Lorena, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, pessoal, nós queremos viajar. Então, para viajar, a gente vai ter que guardar um pouco de dinheiro. Né? Tudo bem? Tudo bem. E isso funciona até hoje, para trocar de casa, para trocar móveis da casa, para viajar, né? Aonde os filhos vão estudar. Tem entende? pessoas que guardam dinheiro, Luiz, e falam assim, isso aqui é minha poupança de emergência. O que você acha assim? Eu tenho que guardar por emergência ou eu tenho que guardar por bênção, por paz? Como é que é? Que tem gente que assim, igual você falou, o tio Patinhas, ele guarda, ele tem, mas ele vive igual pobre, com medo de morrer pobre. Pois é. Isso é uma crença limitante também. Tá? Eu tenho que me cuidar com essa crença, eu, Luiz, né? Por quê? Porque eu venho de uma infância de escassez. Tá? Então, até que eu me tornei consciente disso, isso é sempre um desafio para o Luiz. Tá? Por alguma forma. E eu tenho um irmão que ele já pensa diferente. Você vê como cada um absorve de um jeito. Até porque os pais que me criaram não foram os pais que criaram meu irmão. Você fala, como? Trocou de família? Não. Por quê? É época. Imagina quando você criou o seu primeiro filho, você tinha um nível de experiência. Sim. Quando você foi criar a sua filha, que é mais nova, você tinha outro nível de experiência. Então, aqueles pais que criaram o primeiro filho não são os mesmos pais, emocionalmente e estruturalmente, que criaram o segundo filho. São diferentes. Por isso a gente tem comportamentos diferentes entre filhos de uma mesma família. Gente do céu, Luiz. Percebe como é louco isso? É muito louco isso. Eu tô assim, chocada. Às vezes eu converso com a minha irmã de lembranças do passado e ela fala, eu fazia isso, eu fiz isso, não sei o quê. E eu falo, mas nós estamos falando da mesma família? Como é que é? Agora eu entendi por que não. Não, claro que não. Porque os pais já não eram... assim, fisicamente eram os mesmos. Emocionalmente já não eram mais. Concorda? Sim. E conforme o tempo vai acelerando, é mais acelerado. Então, assim, o Luiz e a Lorena que educaram o Arthur são diferentes do Luiz e da Lorena que educaram a Anne. Não estou dizendo que, assim, a gente torce para que seja melhor, né? Mas pode ter sido pior. Ficou trauma, o outro vai ficar, não tem jeito, né? Então, a gente tem que conduzir isso, né? Agora, tem que cuidar desse assunto, porque isso repercute financeiramente. Então, assim, talvez em um momento da vida tivesse mais escassez, outro menos. Talvez no momento da vida você estava muito controlado, outro momento menos descontrolado, mas você tem o seu perfil, lembra disso? Sim. Então tem que cuidar desse assunto. Você não vai virar outra pessoa, né? Não. É igual você falou, é o estado de consciência que te liberta. Por isso a frase, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Em finanças, para mim, isso pode até parecer uma heresia teológica, né? Para algum teólogo, algum pastor. Mas na vida prática do Luiz, eu entendo isso. Conhece a verdade vai te libertar. Em qualquer esfera da vida, inclusive financeira. Percebe como é? Sim. Então, este é um ponto curioso. Luiz. Eu me perdi com a pergunta que você fez, desculpa. Não, eu tava falando sobre conhecer a verdade te libertar, para que a gente, de uma vez por todas, entenda que nós somos fruto de alguma coisa. A gente não tem atitudes hoje porque eu sou inconsequente, porque eu sou assim mesmo, eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Não. Não existe. Então, quando você conhece,
Quando você escuta algo e aí você fala, meu Deus, então tem possibilidade para mim. Mas claro... O que eu queria te perguntar, Luiz? Tem pessoas que já chegaram para você com doença física, no físico, porque a vida financeira estava bagunçada? Tô pensando. Eu me lembro de um caso que me incomodou pessoalmente. Teve uma época da vida, até para fazer renda extra, eu fazia curso de finanças pessoais. Como isso funcionava? Não tinha internet, não tinha infoproduto, não tinha nada. A gente convidava pessoas, tinha um amigo que vendia esses ingressos, a gente botava lá 20, 30 pessoas numa sala de hotel e essas pessoas passavam o dia inteiro e eu dava uma aula de finanças. E assim, aqui eu tô tranquilinho, né? Mas quando eu tô assim, dando treinamento, eu tenho pouco tempo para impactar as pessoas. Então eu sou muito direto, muito incisivo com algumas coisas. Então é meio assim, ou ama o Luiz ou vai odiar o Luiz. Entendi. Morno não vai ficar. Esse é o ponto. Isso tem embasamento bíblico, né? Mas morno não vai ficar. Ou vai me amar ou vai me odiar. Eu tenho essa conversa. Ou Né? você me esquenta ou você me esfria. Você não me amorna, não, pelo amor de Deus. E eu tô nesse meio desse curso e vai de cá, vai de lá. No momento, um senhor começa a chorar. Mas chorou. E eu fiquei assim, eu fiquei numa... Sabe, foi a primeira vez que isso me aconteceu. Eu falei, gente, eu devo ter falado alguma besteira. A única reação, e foi uma reação instintiva do Luiz, foi ir lá consolar o cidadão. Pedir para ele se levantar, abraçar, tirei ele fora da sala, vamos tomar uma água. Pedi para o resto da turma, se aguenta aí. E na época eu fazia tudo sozinho, não tinha um staff. Hoje a gente tem um staff, né? E esse cidadão se acalmou. E ali particularmente, depois ele compartilhou isso com a sala, então eu me sinto à vontade para compartilhar, embora não vou falar nomes, né? Ele falou, Luiz, o que você me contou ali, assim, foi a minha vida. Eu falei, mas como assim sua vida? Ele já estava mais calmo. Ele falou, eu estava funcionário público, bom rendimento, né, para a época. Ele falou assim, eu estava tão encalacrado com dívidas, etc, etc, que eu queria dormir e não amanhecer. O que ele queria de verdade? Morrer. Esse é o ponto. Ele falou, e foi por muito tempo assim. Até um dia que eu acordei num CTI. 45 dias depois do que eu dormi. Ele teve um infarto e entrou em coma. Meu Deus. E acho que quando eu falei, a gente vai relatando, né? Chega um momento da vida que a gente tem muita história para contar. Não é? E acho que alguma coisa que eu falei acionou esse botão dele. Né? Tipo assim, cara, se eu tivesse feito isso, eu não tinha passado por aquilo. Não teria infartado. Não teria infartado, não teria ficado 45 dias no UTI. E aquilo que estava ruim tinha ficado pior ainda. Porque imagina, esse tempo todo afastado do trabalho, do rendimento, enfim, só a pessoa, só ela gere as finanças da casa dela, imagina, então, repentinamente, a esposa teve que assumir a gestão disso. Assumir o quê, né? A dívida? Assumir o quê? A dívida, tomar conhecimento da dívida. E eu acho que isso sensibilizou ele botou isso para fora, chorou muito. Então, assim, eu, Luiz, entendo que os problemas financeiros, primeiro, eles atingem as emoções. A pessoa vai ficando mais nervosa, mais tensa, começa a não dormir, eventualmente toma remédio para dormir ou começa a beber, né? Um pouco desse alcoolismo talvez venha daí. Chega um ponto que as emoções se transmutam para o físico e ficam doentes fisicamente. Eu não tenho evidências, não sou médico, não sou um cara da saúde, é puro observação do Luiz. Né?
Então, eu entendo que esse é um ciclo. A pessoa tem um problema financeiro, afeta o emocional, afeta a vida conjugal, afeta a vida familiar, afeta a própria saúde, né? Porque depressão é uma saúde, Sim. é um problema de saúde, né? E esse problema depressivo afeta Ansiedade. outros aspectos do corpo físico. Então, o ser humano é um cara integral. Então tem que estar bem em todas as áreas, tem que estar bem financeiramente, profissionalmente, não é... O que a gente vê? Isso eu posso te falar. A pessoa está lá, no mundo corporativo, executivo, não sei o quê, papá, e nunca cuidou das finanças. Por quê? Porque achava que aquilo ali era a vida dela. Então ele dá mais atenção ao trabalho do que à família, do que vida religiosa, do que vida física, etc. Vamos dizer aquele cara, o workaholic. Eventualmente, a empresa não é dele. Ele é só um executivo. De destaque, mas é só um executivo. Vai chegar o momento que ou ele vai cansar do emprego, ou o emprego vai cansar dele. Se ele só tem esse pé da vida dele, que é o trabalho, e não fez pé de meia, pensando numa segunda, numa terceira carreira, quando ele perde essa única viga de sustentação, ele não tem mais nada. Sabe aquelas pessoas... Perdi tudo que eu tinha na vida. Mas você só tinha o trabalho, amigo. Cadê sua família? Cadê sua vida social? Cadê sua vida eclesiástica? Cadê sua vida física, né? Não tem. Não tem. Ah, você construiu o seu pé de meia? Não construí, não deu. Mas claro que não deu. Tinha que manter o status para os amigos. Uau. Percebe como é, Letícia? É muito forte isso, Luiz. É uma coisa forte. que eu e o Diego nós temos como caminho de vida inegociável. Deus, família e negócios. Essa é a base que sustenta a minha casa hoje, Deus, família e negócios. Estar ouvindo você falar de finanças assim, eu vou para casa muito mais forte e assim, doido para falar assim, amor, senta aqui, vamos conversar? Porque quando você falou quando vai falar de finanças, geralmente tá no atrito, é porque já tá ruim. Já tá ruim. Então, não é que eu estou ruim com meu marido de forma alguma, mas a gente não tem isso. Não tem isso. Às vezes ele tenta e é num momento que não... De estresse. De estresse. E aí eu falo, toda vez que eu quero conversar com você, você nunca me escuta, não dá... Entendi por quê. Lógico que tá num momento de estresse. Eu vou para você. Me lembra depois, né? Eu vou te mandar um questionário de quanto bom é um diagnóstico que eu faço com os clientes. Uau! De quanto bom é a conversa de finanças entre o casal. Então, assim, eu vou mandar para você e vou mandar para o Diego. Tá. Vocês respondam sem colar. Não vai deixar o Diego colar de você, não, que eu sei que ele vai tentar. Tá, não, a gente faz separado. Vai separar. Aí vocês vão me mandar. Cada um vai mandar a sua e depois a gente junta para vocês verem. No mínimo, vocês vão pensar em vários assuntos que vocês podem conversar de finanças que não é boleto e que não é fatura de cartão de crédito. Demais. Então a gente vai ver que nível está essa conversa, né? Que nível está essa conversa. E de quebra, de bônus, esse questionário te traz muitas coisas, muitos assuntos de futuro sobre finanças, porque é gostoso conversar sobre finanças do futuro. O que a gente faz é conversar de finanças do passado. A dívida, o boleto, a fatura do cartão de crédito. A gente não conversa finanças do futuro. Concorda? Concordo! Pois é. Muito! Pois é. Hoje... Você que criou esse diagnóstico? Eu fiz um compilado. Um compilado. Que legal, Luiz. Luiz, eu tô aqui impactada com tudo que você trouxe. Foi realmente libertador falar sobre finanças, porque hoje eu vejo como eu cuido de mulheres no físico, assim, não estão bem, né? Ou estão obesas, ou estão com sobrepeso, ou tem aquelas que estão fortes demais, né? Que não é um padrão feminino, ou tem aquelas que estão, né, magras demais, que também não é um padrão. E são pilares que adoecem. E ter conversado com você sobre finanças foi tão leve, porque assim, a gente volta para casa entendendo, igual você falou, que é a responsabilidade da mulher, a questão desse investimento doméstico. Eu também não tinha ouvido isso, eu achei demais.
Sabe o que que eu tô sentindo? Eu estou me conte. sentindo liberta Olha, que legal. e poderosa, assim, empoderada. Não poderosa, empoderada, mas assim, nossa, é importante eu saber. É Claro. importante eu compartilhar. Não é um cabresto, né? Assim, o que que você está fazendo com o dinheiro? Não. Não. É onde você está entregando esse dinheiro, né? Já que se Sim. você tem sonhos, tem planejamentos e tal. Eu tô, assim, impactada. Sabe por quê, Letícia? Assim, eu sempre digo isso para Lorena, não é? Por muito tempo, eu fui a maior fonte de renda da nossa casa. Mas, em um dado momento, em conjunto, nós decidimos mudar essa história. Não é? Mudar como? Não é? Eu tinha uma carreira executiva que me tomava muito tempo e eu não conseguia dar tempo para a família. Esse é um ponto. Ó, então, isso começou no movimento quando a gente saiu de uma grande capital para voltar para Campo Grande, onde a gente mora hoje, para priorizar família. Mesmo assim, depois eu fui removido para Matriz, no Rio de Janeiro. Então, nós íamos ter que sair de Campo Grande para morar no Rio. E a decisão foi não. Não vamos. Essa decisão custou o quê? Custou a minha torneirinha de entrada de dinheiro. Então, quem passou a ser a maior renda da casa? E eu falo isso com muita tranquilidade e com muito orgulho até. Até não, né? Com muito orgulho. A Lorena passou a ser a maior fonte de renda da casa. Só que nós tínhamos planejado isso como casal. Que lindo. Entende como é? Então, a gente fez essa transição razoavelmente tranquila. Lógico que eu passei por aqueles momentos que todo homem passa. Putz, eu não estou suprindo, principalmente eu que vivi uma infância, mas eu não queria que a Lorena e meus filhos passassem por aquilo que eu passei. E nem longe, até um dia conversando com a Lorena, ela falou, olha, esquece isso, a nossa realidade é completamente diferente da sua família. Completamente diferente. E seus filhos já veem essa realidade, então isso não vai percorrer mais, né? Então isso foi muito legal. Agora, o que é importante, né, para os casais, para as mulheres? Porque assim, minha observação me diz o seguinte, é mera observação, que a maioria das mulheres está num perfil financeiro desligado. Às vezes eu encontro maridos querendo compartilhar as finanças com as mulheres, mas as mulheres não querem. Não querem. Impressionante. O inverso... Acho que talvez é esse medo de ser julgada, né? De querer saber. Tipo, eu escuto das minhas amigas, assim, tal, falando... Ai, imagina que eu vou dar satisfação para eu ir no salão. Para eu comprar uma calcinha, eu não quero compartilhar e fica nesse... mas gente, isso casamento é uma sociedade. E hoje, o que acontece? Às vezes, não há a traição física. Percebe o que eu estou falando? Mas há a traição financeira. Olha a importância disso. E aí... Quando a pessoa é surpreendida por um estado financeiro desagradável, a contraparte se sente traída. Então não é uma questão de não quero compartilhar. É uma sociedade. É uma necessidade. E é uma né? necessidade. Casamento é sociedade. Legalmente falando, é uma sociedade. Né? Na prática, também é uma sociedade. E à medida que um sócio esconde algumas coisas de outro sócio, isso é receita para dar problema. Se isso ainda não te convenceu, imagina o seguinte, só eu cuido das finanças, não compartilho nada e minha esposa não quer saber de nada. E ao sair daqui, assim que acabar, eu morro. Ai. Como fica a esposa? Que nunca tratou de nada, não sabe onde estão as economias, os investimentos, não sabe o que é o patrimônio, nunca cuidou de dinheiro. Consegue imaginar essa situação? É muito casal desse jeito. Muito. Que um dos cônjuges vem a óbito
e o cônjuge que fica não sabe Nada. de onde caiu, de que caminhão caiu o gato que está ali na frente. Percebe? Então, gente, e eu vou falar Sim, com o seu claro. pessoal agora. Você aí, marido, compartilhe as finanças com a sua esposa. Você, esposa, queira compartilhar e entender também a situação do seu casamento. A bem do quê? A bem de uma eventual necessidade. Gente, a gente está todo muito bem. Vou viajar, sei lá, bati o carro, morri. Eu tenho que pensar nessas coisas. E aí? Letícia, nós chegamos... sempre a gente viaja em família. Ó. Mas teve uma ocasião que eu e a Lorena fomos para um resort no Brasil, sozinhos. Eu não sei porquê, mas assim, a gente decidiu ir. Já vamos. Nós, e eu falo nós, deixamos um envelope lacrado com todas as contas correntes bancárias, com número e senha. Eu sei que isso não é certo, mas eu deixei. E eu me lembro de ter falado pro Arthur e pro meu sogro, ó, se por acaso der algum problema, vocês abram esse envelope. Isso é prevenir, isso é proteger os seus. Percebe? E muita gente não faz. E muitas famílias são dilaceradas porque, eventualmente, alguma coisa acontece intempestivamente e ninguém está preparado para. Nem filho, nem esposa, nem parentes próximos. Uau. Então a Luiz, gente tem que cuidar disso, sabe? Então, olha, assim, eu acredito que quem vai nos ouvir, a Bíblia fala que a maldição percorre por até 7 gerações. Mas que quando um é levantado, as próximas 1000 são abençoadas. Então, eu acredito que quem está nos ouvindo vai ser essa geração que vai abençoar os próximos 1000. Porque agora, se você não entendeu de uma vez por todas que é necessário falar sobre esse assunto, se você não quer adoecer no corpo, sim, né? Se você quer ter saúde em todas as Integral. esferas da sua vida, porque saúde é o que eu sempre falo, não é somente a ausência de doença. A sua saúde emocional, a sua liberdade de relacionamento, essa leveza, igual você falou, talvez você não trair no físico, mas você trair na forma financeira, foi forte ouvir isso. E é uma realidade. Né? Então, que as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que nos ouvirão, que entendam que você pode mudar a sua história, você pode mudar a sua realidade. Não é porque você veio de uma família desestruturada financeiramente que você precisa continuar nessa situação, muito pelo contrário. Isso é escolha. Escolha, exatamente. Escolha sair, né? Se conectar com pessoas que deram certo, né? Que modele pessoas para que você se direcione a elas. Não é que você... Eu já ouvi falar assim, quem você pensa que é? Né? Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Não adianta. Imagina. Não. Você chega onde a sua mente alcança. Então, que hoje você alcance, né, essa liberdade nessas esferas e ter entendido que eu estou desligada financeiramente. Você ligou uma chave em mim. Eu falei, acabou. Bom. Eu tô aqui falando, Letícia, acabou essa história de estar desligada. Luiz, eu preciso te agradecer. Porque se deixar, nós vamos ficar aqui por horas e horas. Já fica aqui o meu convite de você voltar numa próxima. Voltar, inclusive, com a Lorena. Sim, né? A gente conversa em casal. Pode você e a Lorena aqui, né? Para os casais entenderem. A Lorena é uma fofa, eu amo ela. É tão delicada, tão mansa, igual você. Você falou, você é calma, Lorena, então... Ela realmente é extraordinária, mas Luiz, muito obrigada. Nossa, tudo que você trouxe e falou aqui, eu acredito que vai mudar a chave e a vida de muitas famílias, de muitas pessoas, de muitas mulheres, de muitos homens. Eu te deixo aqui, meu muito obrigada. E deixa aqui, então, o seu contato, suas redes sociais, uma palavra assim, tipo, fica à vontade. Bom, as redes sociais minhas... @Luiz Serrano Financas, né? Você vai me achar no Instagram e no YouTube, tem muito material lá. Você falou uma coisa que me fez lembrar da leitura que eu fiz hoje, sabe? Então, eu vou encerrar aqui falando sobre isso. Lá, a gente referenciou muito a Bíblia ao longo desse bate-papo, mas no livro de Deuteronômio,
tem uma coisa que eu li hoje que sempre me chamou a atenção, mas justamente hoje eu li ela. Eis que ponho diante de ti bênção e maldição, vida e morte. Qual é a recomendação do escritor? Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida. Uau. E assim eu paro por aqui. Obrigado por estar aqui. Enfim, eu espero aí que seja útil. Gente, esse foi o bate-papo com o Luiz Serrano. Eu tô assim me sentindo extremamente abençoada com esse conteúdo. E eu quero mais uma vez agradecer aos nossos parceiros que fazem parte desse canal e agradecer a sua audiência. Assim, já pega esse conteúdo, já compartilha com o maior número de pessoas que você puder, para que mais pessoas também possam ser abençoadas com esse conteúdo sobre finanças, que foi extremamente libertador. E eu espero você no nosso próximo episódio. Fica com Deus e até a próxima.